Bem-vindo, aluno EAD e FPB. Bem-vindo mais uma vez a esse momento aqui, esse momento presencial, ainda que curtinho, mas é um momento que a gente está mais aproximado, né? Represento a voz do professor Goberi Rodrigues, nosso professor formador, assim como a voz da tutora Ana Giovana e eu, professora Caroline Mabel. Estamos aqui juntos nesse propósito, né, de contribuir na sua formação. Sempre digo, a sua formação depende de você. A gente oferece ferramentas e caminhos, direcionamentos, mas ela depende muito de você. Você é, inclusive, um professor em formação. Nunca esqueça disso. Vamos lá? Gente, nós vimos os escritos coloniais já, estudamos bastante, temos uma base bem formada sobre isso. Vimos também o Barroco, estudamos a poesia de Gregório de Matos Guerra, estudamos a prosa de Padre Antônio Vieira. E agora a gente inicia um novo período, uma nova escola literária. Mas é importante o aluno EAD e FPB, o professor em formação, compreender que ele tem que ter uma base bem firme para poder ir compreendendo cada escola que aparece perante os seus olhos, cada novo assunto. Gente, se a gente não tem uma base bem formada, esse edifício vai ruir. Mas se a base está bem fundamentada, esse edifício vai ser forte e firme e só tende a crescer. Então entenda, nunca passe por um material, né, dizendo assim, não, esse aqui eu não vou estudar direito, não. É preciso estudar bem todos os assuntos, porque eles estão sempre conversando um com o outro. Compreendido? Então vamos lá. O arcadismo, né? Eu fiz meu esquema aqui e você vai me acompanhar. Também chamado de neoclassicismo ou novo classicismo. O que significa isso, professora? Ele traz de volta os valores clássicos do Renascimento e da Antiguidade. E nesse sentido é sim chamado também de neoclassicismo, ok? Ou setecentismo também. Vamos ver um pouquinho, eu fiz 2 tópicos aqui somente. Primeiro, o contexto histórico. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Historicamente falando, o arcadismo vai da segunda metade do século XVIII até chegar ao nosso processo de emancipação política. É importantíssimo saber que o século XVIII é chamado de o século das luzes, né? O século do iluminismo. É importante demais você lembrar das aulas de história. E mais do que isso, dar uma rememorada mesmo, buscar mais sobre iluminismo, né? Buscar outras coisas, outras fontes, até além do nosso material, que já é muito rico, mas que você pode e deve sim, como um professor de formação, se aprofundar mais. Então, o iluminismo, quais são os 3 ideais importantíssimos que o iluminismo nos trouxe, né? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eu tirei uma frase do material da gente que eu achei interessante e significativa para ilustrar bem, né, esse iluminismo. Foi um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII que procurou mobilizar o poder da razão. Guarde esta palavra. Arcadismo está totalmente ligado à razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval. Então, o século das luzes, em oposição à Idade Média, que seria a idade das trevas. Consegue compreender o paralelo? Trevas e luz, não é isso? Razão, claridade. O arcadismo, ele nasce em meio a esse contexto, né, de, mais uma vez, ressurgimento, né, do antropocentrismo, mais uma vez, luzes. Nesse sentido, o aluno tem que compreender esse paralelo entre a Idade Média e o século das luzes, não é isso? O iluminismo, uma oposição. Características, vamos falar um pouquinho das características, eu enumerei algumas, o material traz até outras além dessas, você deve pesquisar mais.
No arcadismo a gente vê a busca daquilo que é natural, simples, simplicidade, outra palavra-chave para compreender arcadismo. Gosto pela vida bucólica, campestre, pastoril. Então a gente vai se deparar com poemas onde aparece mesmo a figura do pastor e da sua pastora. Inclusive os poetas usavam pseudônimos também, não colocavam seus próprios nomes, mas criavam outros pseudônimos. Outra característica, aquilo que é racional, aquilo que é claro, tem a ver com luz. Aquilo que é regular, aquilo que é verossímil, tudo isso aparecerá no arcadismo. Em lugar dos excessos do barroco, preste atenção, aluno, nesse detalhe. Em lugar dos excessos do barroco, a razão e a simplicidade entram em cena. Olha só a importância de conhecer o barroco, de ter uma base firme do barroco, porque aqui não é mais o rebuscamento, o excesso. Aqui é busca da razão e da simplicidade. Outra coisa, encontro com o equilíbrio, por meio da criação de um ambiente idealizado, um ambiente imaginário, em que se goza de paz, de harmonia, diferente do homem barroco, não. No homem barroco coexistiam, né? Na verdade, no homem barroco a gente via a tentativa de conciliação de polos opostos. Sei que você respondeu comigo, mas aqui não. Aqui não existe oposição. Aqui é a busca de um equilíbrio, de uma serenidade, da razão, da luz. Então, nesse sentido, não há lugar para conflito, oposição. Vamos falar algumas expressões latinas, né? Características importantíssimas também dentro do arcadismo. Fugere urbem, fuga da cidade, importantíssima essa característica. Peraí, fugir da cidade, ir para onde? Ir para o campo. Vejam que isso é metafórico. Por meio da literatura, eu saio da cidade e vou para o campo. E ali no campo, a presença da natureza, a natureza que aparece como a medida de todas as coisas, tudo se explica nela. O homem contempla a natureza e parece encontrar a si também ao contemplar essa natureza. Então, eu sempre digo aos meus alunos, vejam que essa ida ao campo é metafórica. Não significa necessariamente deixar a cidade e andar ao campo, mas a literatura proporciona esse encontro com aquilo que é mais natural, mais simples, a natureza e sua harmonia. Não mais uma harmonia dissonante como a do barroco, mas uma harmonia plena e completa. Outra característica, locus amoenos, local ameno, local aprazível, gosto pelo lugar calmo, tranquilo, onde o amor possa fluir de forma equilibrada. Vejam que as características se complementam, às vezes até elas se repetem, né? Porque na verdade elas se ligam, uma coisa está tão equilibrada com a outra que até as características conversam entre si. Outra característica, inutilia truncate. Inutilia truncate, elimine os excessos. Diferente do barroco, não? Mais uma vez, eu te pergunto, em que seria diferente? No barroco, a gente vê aquele gosto pela linguagem rebuscada, tudo que é excesso, tudo que ornamenta na arquitetura, na literatura, ordem inversa, jogo de palavras, aquela coisa bem rebuscada. Aqui não, elimina os excessos até da tua linguagem. Seja mais direto, seja mais claro. Quanto mais claro, mais simples, melhor. Então aqui eu trouxe um trechinho que está no material da gente, de um poeminha de Tomás Antônio Gonzaga. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive, nos descobre a sábia natureza. É um poema que até na leitura nos traz a paz, né? O equilíbrio,
Olha só essa imagem, aluno. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, minha pastora Marília, vamos nos sentar aqui à sombra deste cedro levantado. Olha que imagem bonita, que imagem de paz, de tranquilidade. Vamos sentar aqui um pouco à sombra dessa árvore. Meditemos um pouco, meditação, contemplação, na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza, a natureza que oferece lições. E ao contemplar você aprende as lições. Mas veja que eu estava falando da linguagem, não é? Veja que linguagem clara, não é aquele poema que a gente precisa ficar tendo dificuldade em captar a essência dele. Não, de pronto ele se entrega para nós numa linguagem simples, porque você vê que o ideal Arcade propunha isso, e isso tinha que ser colocado também por meio da linguagem, não só, mas também pouco, não é? Professor em formação, você está identificando o conteúdo junto de forma, as coisas não se separam. E para terminar esse vídeo, a famosa característica Carpe Diem, aproveite o seu dia, colha o seu dia. Esse ideal que existia lá no Barroco, eu quero que você pense comigo, será diferente o Carpe Diem do Barroco e o Carpe Diem do Arcade? Sim, diferente. Pensa comigo, o Carpe Diem Barroco é aquela coisa, aproveite o dia, mas aí vem a angústia, o medo pelo pecado, né? Pela condenação eterna, há um Deus que olha para mim. Aqui não, é Carpe Diem mesmo, no sentido aproveite, colha o seu dia, sem angústia, apenas equilibradamente aproveite o seu momento. E para terminar, justamente para exemplificar esse Carpe Diem, outro trechinho de Tomás Antônio Gonzaga, aproveite seu tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então aproveite o dia. E aí, aproveitando da ideia do próprio poeta, eu digo a você, aproveite o seu momento no IF, aproveite o seu momento, não deixe o seu momento passar, não é? Aproveite o momento, faça seus esquemas, faça as suas anotações, revise, compare, escreva, busque imagens, não se acomode, se desafie. Eu sempre digo que todo esforço tem recompensa, e tem mesmo. A gente espera vocês na plataforma, espera a interação de vocês. Continuamos disponíveis, somos uma equipe disponível para vocês, tá certo? E eu aguardo vocês no próximo vídeo.